Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação, Júlio Filho, o amigo da cidade. Voltamos, são 12 horas na sua Itaenga FM, mais 23 minutos, né? Combinamos aqui de trazer o nosso amigo, né? Ele que é itaenguense, tem muita bagagem, muito conteúdo, é psicólogo, é profissional, que tem aí realmente a sua profissão registrada. Nico, o também chamado Edinaldo Silva, que é filho de Dona Cleonice, que nesse momento já está aí sentadinha na sua sala, no seu sofá, acompanhando o programa de hoje. Obrigado, Cleonice. Um beijo para você, que o seu dia seja abençoado. Mas, Nico, é realmente prazeroso ter a sua pessoa nesse programa que tem uma estrondosa audiência em Lagoa de Itaenga. Hoje nosso tema, minha gente, é justamente a saúde mental. Mas eu quero que o Nico aí dê o seu sonoro boa tarde para o povo de Lagoa de Itaenga, que sempre gosta das suas participações na nossa rádio Itaenga FM. Boa tarde a todos e a todas, um abraço. Kel já mandou um oi, minha irmã, dizendo que está online. Chegou já em casa. E a todos que estão nos ouvindo, né, em Lagoa de Itaenga e fora da cidade, vamos falar hoje sobre, ainda estendendo a temática sobre suicídio, que é um tema recorrente e que a Organização Mundial da Saúde coloca-nos como alerta, né, tendo em vista que a cada 45 minutos uma pessoa se suicida em todo o mundo. Então é um caso que não devemos deixar de falar, porque cuidar da saúde física é importante e também da saúde mental. Ô, Nico, as pessoas de Lagoa de Itaenga, vamos pegar aqui o universo de Lagoa de Itaenga, elas têm procurado, na ocasião certa, quando precisam, aqui os psicólogos, têm procurado tratamento de psicologia, psiquiatria, para quando sentirem a necessidade? Você tem observado essa movimentação em Lagoa de Itaenga? O serviço de psicologia no município, eu vou falar quando eu trabalhava aqui na cidade, até 2016, no setor público, sempre foi procurado. Atualmente eu não sei como está, mas devemos levar em consideração que numa população, seja ela qual tamanho for, 10% da população precisa de apoio psiquiátrico, precisa de apoio psicológico, né? Tratamento psicossocial, como a gente chama. Então, numa população de 24 mil, 22 mil habitantes, vai ter, em média, né, pode ter menos ou mais, 2.000 a 2.400 pessoas que necessitam de acompanhamento psicológico. Mas a pergunta... Aí, isso é a grosso modo. Aí eu pergunto assim, a gente fica observando o comportamento humano, às vezes tem amigos, às vezes tem parentes, né? Tem vizinhos que colocam na cabeça que está só, está solitário, ninguém dá-lhe importância, está se sentindo uma pessoa fracassada, que não tem rumo mais na vida, que a vida para ele ou para ela não tem mais sentido. Mas há realmente essa necessidade de tirar sua própria vida? Vamos fazer umas caracterizações específicas. Todas as pessoas... seria importante que todas as pessoas fizessem um acompanhamento, fizessem uma análise, buscassem apoio, independente de ser ou não ser um paciente. Porque, assim, o serviço de psicologia, todo mundo precisa de um psicólogo para tirar uma carteira de motorista. E deixando claro que quando você vai a um psicólogo, você não é porque você está praticamente doente, mas também que você tem que ir no estado sã. Não é isso mesmo, amigo? Então, para tirar uma carteira de motorista, é interessante que todos passem por um psicólogo, senão você não vai tirar uma carteira de motorista. Então aí a gente já quebra alguns tabus. A gente já aponta que o serviço de psicologia é para todas as pessoas. Entrevista de empregos, algumas empresas, e aí seria interessante que todas utilizassem, a pessoa passa pelo serviço de psicologia, na seleção de emprego, no recrutamento e para acompanhamento dessas questões. Existem alguns movimentos na parte da educação de ter, em todas as escolas, ter um profissional de psicologia para estar acompanhando os alunos no processo de ensino e aprendizagem. Nos hospitais, existe a psicologia hospitalar, que
que dá atenção e dá apoio em todos os equipamentos hospitalares. E para isso existe formação. No fórum, nos levantamentos, na perícia, nas perícias que são necessárias de juiz para tomada de decisão, principalmente tratando de criança e adolescente, que precisa fazer uma avaliação psicológica e social e outros tipos de avaliação se necessária, e aí a importância do profissional de saúde, de psicologia nessas questões. Quantas questões mais práticas que você falou, da prática clínica, uma pessoa que está apresentando alguns sintomas de baixa autoestima, vou falar de uma linguagem assim mais prática, para que todos compreendam, vou usar menos termos técnicos. Pessoa que está mais triste, fadigado, reclamando, perdendo a esperança. Então, é importante fazer, nesse caso, um acompanhamento clínico. E aquelas pessoas que já estão pensando em tirar a vida, a família deve ter um monitoramento maior. Porque, de certa forma, a pessoa já expressa isso. É comum hoje existir alguns movimentos que eu falo de impactos negativos de algumas coisas. O uso inadequado da internet e dos aparelhos de comunicações, principalmente para criança e adolescente, tem levado muitas crianças e adolescentes a fazerem uso de internet de forma indevida, e tem pessoas que se cortando, já estão sofrendo. Né? Teve o episódio da Baleia Azul, recentemente teve o episódio do Momo, né? Da boneca Momo, que fica dando voz de comando. Eu não tenho nada contra os dois personagens, os dois youtubers, mas é importante frisar, existem os irmãos netos, que tem um programa infantil no YouTube, mas a partir do momento que termina aquele vídeo, em seguida vem um vídeo de conteúdo adulto e que faz os desafios para a criança que pode colocar em risco. Então, baseado nisso, também em outras questões, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta que os pais, até filhos de 8, até filhos de 10 anos, deva estar com alguns cuidados relacionados ao uso da internet. Computadores na sala, a criança deve não dar celular, tablet, e se for ter esse instrumento, ficar próximo dos pais, 1 hora por dia, no máximo, porque além dessas questões psicológicas que surgem, existem também as questões de visão, as questões que prejudicam a visão, prejudica a postura da pessoa, o posicionamento da pessoa, prejudica na questão ergonômica, que a gente chama coluna, prejudica em outras questões, o movimento pode ter uma pessoa que passe altas horas sem dormir, prejudica no sono, na alimentação. E especificamente no suicídio, as pessoas que estão numa situação de suicídio, existe, como falei que precisava caracterizar, existem as pessoas que estão com pensamentos suicidas, pessoas que já estão, talvez eu tirasse a minha vida, se não resolver. Tem Como pessoas, se fosse resolver. Isso. Tem pessoas que já colocaram em prática o projeto, que elas assim, eu vou tirar a minha vida, eu vou dar a última oportunidade. E tem pessoas que já estão executando o projeto de tirar a própria vida. Que ela que já fez os planejamentos, como é que vai fazer. Então, como é que deve se interferir nisso? Quais são os primeiros passos que a família deve atuar? Então, é observar o discurso da pessoa. O que é que a pessoa anda falando? O que é que a pessoa anda dizendo? Como é que a pessoa está se comportando? Tem aqui um ouvinte, o Marcelo pergunta, dentro da temática, Nico, existem sinais que podem ser identificados em um suicida em potencial, por exemplo? Como nós, amigos, familiares, podemos identificar? Ele já até deixou aqui bem claro alguns pontos importantes, né? Sim, sim. Então, você é uma pessoa, geralmente, vou falar do nível de depressão crônico, uma depressão grave. Uma pessoa que está chorando constantemente, uma pessoa que está se isolando, uma pessoa que está colocando postagens de teor negativo, que a gente mais vê, né? Infelizmente, essa é a verdade
Aí eu fico pensando, viu, Nico, eu digo, eu acho que essa pessoa deve estar passando por alguma problemática nesse sentido que nós estamos conversando aqui. Uma pessoa que está fazendo postagens negativas, pessoa que quando você vai falar, diz assim, se eu morresse fosse um problema, pessoa que usa um discurso, e outras pessoas que às vezes não está usando um discurso, mas está mudando a conduta. A pessoa que era comunicativa, se expressava muito bem, que vivia muito bem, e muda de uma hora para outra, tanto no jeito de agir, quanto no jeito de falar, e quanto no pensamento. Existem várias temáticas que a gente aponta. É uma mudança no falar, uma mudança no agir, uma mudança no pensar. A pessoa começa a se alimentar ruim, pessoa que não dorme, passa várias noites sem dormir, angustiado, sofrendo, cabisbaixo, acha que a vida não tem mais solução e acha que está incomodando o outro com o fato de estar vivo. E outras pessoas que têm alguns transtornos de personalidade, eu não vou citar nome, mas alguns transtornos de personalidade, ele também acarreta essas questões. E não levar que é uma questão de frescura. Né? As pessoas dizem, é frescura. Outros assim, se dá um couro, uma pizza, resolve. Não levar para essa questão. As pessoas precisam ser vistas com bons olhos. Uma pessoa que, vou dar um exemplo muito comum hoje, uma pessoa que antes usava uma blusa de mangas curtas e de uma hora para outra a pessoa começa a se riscar, começa a se cortar. Então, ficar atento a essa questão. Se uma pessoa está se cortando, colocando postagens de conteúdo que sangra, geralmente são pessoas que colocam imagens com fotos, assim, o mundo está se acabando, não estou feliz. Então, a família deve se aproximar dessa pessoa. Deve se observar tudo isso. Sim, deve se aproximar, dialogar, estar próximo da pessoa, que se observar um conteúdo de um planejamento de vida. Geralmente, uma pessoa que está numa situação, ela perde a esperança nela, ela não acredita que vai ter solução, perde a esperança no mundo e nas pessoas, e, por último, ela perde a esperança no futuro. Então, são os 3 pontos. Não tem mais jeito. Meu futuro não tem mais solução. Eu não acredito mais em ninguém. Outro dia eu peguei um pensamento de uma pessoa que dizia, eu estou com o sentimento de querer me matar, tirar minha vida porque eu estava me relacionando com alguém e de repente veio um familiar e disse para aquela pessoa que eu não tinha valor. Será que é dessa maneira que devemos caminhar? Eu acho que não, né, minha gente? Quando você tem esse pensamento é que você está vazio por dentro. Porque você não deve se apegar, né, 100% a uma pessoa ou às opiniões alheias. Não é isso, Nico? E o posicionamento do outro, né, por isso que a importância da gente sempre estar nos meios de comunicação, falando para que a gente utilize palavras e gestos construtivos, que a gente chama assertivo. Por quê? Porque as nossas palavras ela tem valor. A nossa forma de agir e de atuar, ela pode justamente matar uma pessoa que já está pensando em tirar a vida. Por isso que algumas vezes, quando eu venho nos equipamentos de comunicação de massa, como é o rádio, TV, eu sempre falo, o que você pode fazer para ajudar os outros? Que comentário você está fazendo na sua rede social que pode ajudar e atrapalhar? Então, os meios que a gente utiliza para mudar a vida e a conduta, auxiliar, levar as pessoas a refletirem melhor sobre a valorização da vida, são muito importantes. O diálogo, um diálogo assertivo, é olhar para você e não olhar, por exemplo, as características físicas como se elas fossem mais importantes. O mais importante é Júnior estar aqui na minha frente, eu estar próximo de você, me relacionar bem com você, colocar você com um olhar de empatia. O que é empatia? Me colocar no lugar do outro. E foi isso que você trouxe, né? Eu fiquei, às vezes, pensando, você se colocou no lugar da pessoa. E tenho certeza que você deu uma palavra positiva para que aquela pessoa saísse daquela situação. Olha, dados da Organização Mundial da Saúde mostram que os casos de suicídio são mais comuns entre idosos e tem crescido muito em jovens. Sim. Aí o que acontece nessas idades que levam as pessoas a tirarem a própria vida, Mico? Nos idosos é porque alguns que estão nessa situação acreditam que não tem mais futuro.
não tem mais um projeto de vida. Perde a esperança na vida, acha que vai morrer cedo, que já fez tudo. A questão do desemprego, da ociosidade, como a gente diz, também leva a pessoa a perder a esperança no futuro. Por isso que as políticas públicas realizadas nos últimos 12 anos, ela tem focado bastante nessa questão de academias da cidade, o trabalho do NASF nas comunidades, a implantação dos serviços dos idosos, que a gente chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, exclusivamente voltados para idosos e para adolescentes, que foi uma das políticas empregadas nos últimos 2 governos, né, dos governos anteriores, do governo Dilma e do governo Lula, de formar os Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que era justamente voltado para pessoas com idosos e adolescentes. Aqui em Lagotenga nós temos a Casa do Idoso, eu acredito que deva ter sido inaugurado em 2007 ou 2014, 2007, ou desde 2004, 2007, e tinha um antigo PET que após o reordenamento do SUAS, agora em 2013, se tornou Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, voltado justamente para jovens, para trabalhar justamente essas temáticas. Algumas políticas públicas de assistência social têm fortalecido bastante isso, como é o caso do CRAS. Os CRAS, ele tem ido nas comunidades para trabalhar justamente essa temática, mas levando em conta que não atende tudo, não atende a grande maioria. Né? As políticas de saúde mental elas ainda são insuficientes para atender uma demanda da população. Lembrando que a previsão do Ministério da Saúde é que 10% da população ela precise de um acompanhamento psicossocial, ou psiquiátrico, ou psicológico, ou do assistente social. E aí, nessa temática, levando uma consideração pela população do Lagoa do Itaenga, e nós temos uma população, em média, de 2.400 pessoas que possa, é uma possibilidade, é uma hipótese, que possa, nesse momento, estar precisando de apoio psicológico, que possa estar precisando de um apoio do assistente ou do psiquiatra, que é de uma equipe psicossocial, para estar trabalhando a questão de dificuldade de aprendizado. E aí, quando você coloca adolescente, os adolescentes, às vezes, ele passa por uma situação, problema que é muito forte. A pressão da escola, a pressão do pai, a busca por novos papéis sociais, a questão do uso indevido de droga, a influência da internet, passar a noite acordado e dormir durante os dias. E isso tem interferido e tem contribuído justamente para levar as pessoas a ter 2 coisas que é bem significativa. Baixa taxa, índice, né? A diminuição da serotonina e da dopamina, que são os hormônios do prazer e da felicidade. Hoje estamos conversando com o psicólogo Edinaldo Silva, né? Algumas pessoas, entre inúmeros ouvintes e internautas, estão conectados com a gente. É o caso de Paulo Ferreira, que está em Sebastianópolis do Sul, São Paulo. Priscila Renata, que mora aqui em Lagoa do Itaenga. E o Gilvan Gaspar, que também, ele diz que está em Planalto, São Paulo, acompanhando a nossa entrevista pelo Facebook. E ouvintes mandando aqui pelo WhatsApp, Maria José pergunta: é possível evitar que alguém próximo de nós se mate? Como os familiares podem ajudar? De que maneira, Nico? A Organização Mundial da Saúde aponta que, dentre 100% de casos, 98% deveria ser evitado. São casos que não... Então, se nós temos 98% de possibilidade de evitar, tem. A primeira possibilidade é o diálogo aberto. Né? Existe o Centro de Valorização da Vida, qualquer pessoa pode acessar, é www.cvv.org.br. Centro de Valorização da Vida. Vou dizer novamente, www.cvv.org.br, ou pelo número, que é o Disque de Proteção e Valorização da Vida, que é 188. Qualquer celular vai pegar, qualquer orelhão, qualquer número. E uma das políticas do Centro de Valorização da Vida é: vamos conversar? Então, o primeiro passo de valorização é ter um diálogo aberto na casa.
Quando perceber que alguém mudou, que alguém está triste, que alguém não está tendo comunicação, que a gente chama baixou o pescoço, não quer mais sair de casa, trancando-se de dentro do quarto, fechando a porta do quarto, é hora não de se alimentando. Isso, não se alimentando. Pessoas chorando com choro fácil. Então, primeiro passo é aproximar da pessoa e tirá-la de casa, levá-la para os espaços sociais. Então, como estratégia preventiva, você tem um filho em casa, tem uma nora, uma sogra, um idoso, caminhar todos os dias. Todos nós devemos caminhar 30 minutos de banho de sol, participar dos grupos sociais, aí entre os grupos religiosos, sindicato, associação, grupos de bairro, fazer visitas às pessoas. É o primeiro passo de prevenir, é o primeiro passo para fortalecer os laços e ampliar o diálogo. A outra questão que pode é passear, ter uma atividade, sair um pouco do contexto. Tem pessoas que vivem em situações de conflito o tempo inteiro, leva o trabalho para dentro de casa, não sai de dentro do trabalho e o assunto que se trata em casa é apenas conflito. Chamar os amigos, comer pipoca, comer um doce, fazer um passeio, fazer caminhadas, participar de atividade, ir para a academia. Ir para a academia, fazer uma caminhada de manhã, no final da tarde. Isso vai ajudar quem for religioso, ir aos grupos de religião, que a gente chama de apoio espiritual. Isso tudo, isso contribui e também serve como medidas de tratamento. O tratamento ele não deve só acontecer com medicação, que é um antidepressivo ou um anti-ansiolítico. Deve acontecer com apoio social em massa, que a gente chama de apoio social maciço. Uma pessoa que está com pensamento suicida, levar a pessoa a criar novos projetos de vida. Fazer a mente trabalhar positivamente, seria isso? Porque uma pessoa que não tem um projeto de vida, ela perde a esperança. Eu lembro de um homem que estava com câncer e ele dizia o seguinte, ele não tinha muito dia de vida, mas ele fez assim, quando eu sair daqui, eu vou fazer tudo aquilo que está na minha mente de bom. Eu vou comprar outro carro, vou comprar outra casa. Ele sabendo que ia morrer, mas ele não deixou de acreditar nos projetos. E aqueles projetos de vida dele serviam de modelo para os filhos e filhos e amigos e parentes dele continuar a viver e lutar pela vida. Porque todos os dias nós temos que... a gente já acorda com um não. E todos os dias temos que ir buscando sim. E uma pessoa que está numa situação como essa, está com o pensamento distorcido, quem está apoio assim, não, vamos conseguir, estamos aqui, vamos fazer um planejamento, levar a pessoa a ter sentido, dar sentido à vida. Nico, aqui em Lagoa do Tanga, por exemplo, qual tem sido aí os números que têm chegado a você sobre as pessoas que buscaram se suicidar e que buscaram também até evitar o suicídio? Aqui em Lagoa do Tanga esse índice tem crescido na sua visão, tem diminuído nos últimos tempos? Como você tem visto o comportamento humano sobre esse tema aqui em Lagoa do Itaenga? As informações que eu tenho não são tão atualizadas, mas eu vou trazer um dado da minha dissertação. Quando eu escrevi minha dissertação, que foi apresentado agora em Lisboa, no dia 14 de março, em Lisboa, Portugal, e aí eu precisei atualizar os dados de suicídio, porque eu falei sobre as características da evasão escolar, e no público de adolescente, em 2013, houve um caso de suicídio de um adolescente aqui em Lagoa de Itaenga, aqui na cidade. Então, a nível nacional, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. E a nível mundial, a cada 45 segundos. Então, os dados são altíssimos quando a gente se refere a nível de suicídio. Local, a gente tem notícia, né? Porque aí existe o site do Ministério da Saúde, que é o site do DataSUS,
qualquer pessoa pode estar acessando, você entra lá pelo DataSUS, e aí no DataSUS você olha por município, por estado, por região. Mas aí eu conversando com Flávia, Flávia é a secretária municipal de saúde, sobre vacinação, e ela disse que tem informado o site, mas nem sempre o site é do governo federal. O site está atualizando para ver os dados informativos. E tinha lá, se eu não me engano, era 2 casos. Eu não tenho bem certeza, porque tem um caso de que tinha lá, e tinha 2 casos de suicídios apontado nesse 1 ano para cá. Mas aí eu não sei como é que está sendo a atualização, porque é questão de morbidade. É importante frisar que numa comunidade em conflito como é a cidade de Lagoa-Taenga, é importante frisar que ela é a 4ª cidade mais violenta do estado de Pernambuco e a 32ª cidade mais violenta do Brasil, para uma população de até 100 mil habitantes. Então, para casos como cidades como essa, pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, violência, com medo de tiro, torna-se cotidiano aparecer pessoas que perdem a esperança por se sentirem inseguras mesmo dentro de casa. E aí alguns casos como transtorno de estresse pós-traumático, associado com outras questões, que a gente chama TEPT, né, associado com outras questões, pode contribuir para o aumento dos casos de depressão e, posteriormente, contribuir também para os casos de suicídios. Outra questão que pode contribuir para isso são as questões relacionadas às pressões sociais, o desemprego, a baixa expectativa de vida, as oportunidades. A gente se recorda que a população está, mesmo formada, a população está desempregada. Há poucos postos de trabalho. E isso também contribui, as contas vão chegando, isso pode contribuir justamente para as pessoas perderem a esperança na sua forma de viver. Hoje estamos conversando com esse profissional, né? O nosso amigo Nico, itaenguense, psicólogo de longas datas já. Quantos anos já, Nico? Eu sou formado, eu terminei a graduação em 2010, mas a formatura aconteceu no dia 19 de janeiro de 2011. Finalizei, tenho 7 especializações, sou mestre em ciências da educação e já estou há 7 anos atendendo, né, aqui em outras cidades. Olha, tem alguma coisa que possa se associar também que o suicídio estaria ligado à própria depressão? Sim, o abuso sexual, ele contribui para essas questões e também para as questões de que a gente chama de burnout. Burnout é um nome em francês, mas se refere a um conjunto de sintomas relacionados à pressão no trabalho, né? O transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade histriônico, transtorno de personalidade borderline, pessoas que vivem em sofrimento, e aí a importância de estar fazendo um acompanhamento psicológico e um acompanhamento psiquiátrico, uma avaliação, um bom acompanhamento, um bom apoio social, os relacionamentos, fortalecimento de vínculo, tudo isso evita. É importante frisar também, Júnior, que o Centro de Valorização da Vida, existe um número gratuito, que qualquer pessoa, você que está sofrendo, está em angústia, pode estar indo buscar, ligar, através de 188. 188. E aí tem uma equipe de voluntários que estão atendendo 24 horas, que aí pode estar te dando apoio. A outra questão é que nós, os serviços, nós psicólogos, assistentes sociais e psiquiatra, estamos preparados para atender a população que está em sofrimento social, especificamente em crise. Uma pessoa que está tentando tirar a vida, ela está em crise. Minha gente, é o nosso amigo psicólogo Nico. Eu tenho uma certeza que nós vamos conversar muitas vezes com ele. Tem outros depoimentos de pessoas aqui, Nico, que diz que a nossa amiga Edilene Silva diz
Ele é um profissional nota 10. Parabéns. Edilene é, inclusive, esposa do nosso amigo também, poeta Bill Tomás. Gente de primeira qualidade. Um abraço, Edilene. Fique com Deus. Olha, o Wellington Santana, ele disse, entrevista show. Parabéns, Ebinaldo. Grande profissional. O Wellington Santana, que é o chamado também o Wellington do povo. Wellington, um abraço para você, meu amigo. O Wellington foi candidato a vereador no pleito anterior, uma pessoa que tem grandes trabalhos sociais aqui na comunidade. O nosso amigo Zezinho Corumba também, que é um ouvinte incondicional, está aí no bairro da Glória, mandando um abraço para você, para mim, para todos nós. Ele é aquele ouvinte que está ligado no mundo do rádio, pensou em Zezinho Corumba. Agora, ficar muito assim, ligado no rádio, faz bem, meu amigo? É ótimo, seu Zezinho Corumba, mas também apoio social, procurar fazer caminhada. Tem um espaço aqui em Lagotenga que eu acho muito interessante, o espaço de Vando, ali a piscina de Vando. Lá tem um profissional, tem uns profissionais lá que são interessantíssimos. E Vando faz um trabalho fantástico, que é hidroginástica. Hidroginástica, ele é espetacular. Um alô para Vando, gente da gente. Vando, tem no sentido de Neves, também está funcionando. O espaço de Neves, eu estou apontando saídas, apontando as alternativas. Tem o Espaço Solazer, tem um aqui na Vila Boa Esperança também, um parque aquático, passeio na praia, alguma pessoa tomar banho de sol, beira-mar, também evita justamente alguns sintomas. E aí tem o que a gente chama as práticas complementares de saúde, que é banho de argila, isso é importante, pessoas que faz reiki. Eu não aplico reiki, nem essas questões, mas eu sei que tem um efeito positivo. Pessoas que fazem florais, pessoas que fazem atividade de caminhada. É possível já em Lagotenga, quando eu saio de manhã para fazer caminhada, encontrar muitas pessoas evitando. E, acima de tudo, participar dos grupos, As igrejas, os grupos religiosos das igrejas daqui da cidade. O Padre João, ele tem um trabalho espetacular, um trabalho de diálogo. Os grupos da Igreja Católica são os grupos extremamente abertos. O grupo de oração tem um trabalho formidável. Pessoas que trabalham com oração por cura e libertação. O apoio espiritual, eles têm uma escuta fantástica. Eu acompanho junto com o Ronaldo. O Ronaldo é o coordenador do grupo. As igrejas evangélicas, eu vou mandar um abraço para Jailson, para o presbítero Jailson, para o menino que trabalha aqui em Andrew, que Luciano, que tem um trabalho formidável, Danilo, que também é uma pessoa espetacular, que motiva, que trabalha bem a conscientização das pessoas, que fortalece os irmãos, o pastor Eudes da Batista, o pessoal da Igreja do Véu, lá na Vila Boa Esperança, o pessoal lá da Adventista de Sétimo Dia, as meninas que ficam aqui na praça da Igreja Testemunha de Jeová, com os carrinhos, que faz um trabalho espetacular, com distribuição de folders, material em Lisboa. Tive a oportunidade de encontrar próximo ao Parque Aquático lá de Lisboa e ao Oceanário, o pessoal da Testemunha de Jeová, lá trabalhando essa questão da prevenção do suicídio. Aqui em Lagotenga tem Dona Edileuza, tem a Genilde, tem as meninas que ficam aqui toda tarde e manhã aqui na praça, com folhetinhos, trabalhando essa questão. Diácono Otacílio, professora Leia, lá no Tistão Bessa, tem feito um trabalho que é premiado, deve ser premiado, um trabalho que trabalha justamente a prevenção do suicídio. A professora Cida, lá na Pedrita, as meninas da Miriam Araújo, a professora Alzira, é um destaque, as meninas do Arca do Saber, as escolas públicas do município. Mas a gente precisa ainda fazer mais, sabe, Júnior? Ô, Nico, para a gente terminar aqui a nossa conversa, que foi tão agradável, do começo ao final, vivemos aí num período de política que terminou já, graças a Deus, terminou, digamos que, bem,
E muita gente, nós observamos aí pelas próprias redes sociais, né, que bombardeado aí por muitas fake news, terrorismo, muitas pessoas que botaram na cabeça que o mundo vai acabar agora. O mundo vai acabar, aí a gente vê nos dias de hoje, a gente vai entrar na rede social, continuam as pessoas divulgando terrorismo, pessoas que tá colocando principalmente agora essa frase, eu não tenho, essa não vai ser minha culpa. O que orientar sobre essas pessoas nesses pensamentos que podem até levar, né, de alguma maneira, a um momento muito de tristeza profunda, depressão, cautela, e até justamente levar ao suicídio, não é mesmo? Eu peço às pessoas que elas tenham cautela. Esse momento político é um momento muito difícil, ainda estamos vivendo um momento muito difícil, porque tem os grupos dos exaltados. Como são os dois grupos de extremos, né? Extremo de um lado, extremo de outro, eu quero acreditar, Edinaldo, quero acreditar que vamos viver dias melhores. Eu espero a gente viver dias melhores. Então, se uma pessoa não tem condições de estar acessando as redes, não quer visualizar, tem duas alternativas que pode ser interessante. Primeiro é evitar, ou se tem alguém que a pessoa se sente incomodado, chamar a atenção da pessoa, ou então dar uma soneca. Inclusive, existe esse mecanismo lá no você pode pedir para a pessoa passar 30 dias da pessoa soneca até a pessoa baixar a guarda e se resolver. A melhor forma ainda é o diálogo. Meu amigo psicólogo Nico, eu só tenho a agradecer, né? Porque eu tenho a certeza que essa conversa tem esclarecido a mente de muitas pessoas, tem levado informações úteis para quem quis ouvir o programa de hoje, e espero contar, inclusive, com a sua pessoa aqui em outras ocasiões. Antes tem aqui algumas pessoas, né? A sua prima, ela disse que é sua prima, Edilene Silva, que eu falei aqui anteriormente, ela disse: na minha família só tem gente inteligente. Parabéns, meu primo, você é um grande profissional. E Aparecida Moura disse: Santo Amaro, ela disse que está em Santo Amaro, São Paulo. Parabéns a esses meus grandes amigos e grande profissional, o nosso amigo aí, Nico. Então, aí os parabéns das pessoas que estão longe e que estão perto e que estão aqui em Lagoa de Itaenga. Eu só tenho uma observação. Quando alguém tiver em conflito, chegue perto da pessoa e fique do lado. Às vezes não pergunta, não chora não, rapaz, não leva não. Às vezes existe uma palavra que incomoda muito, a palavra é tenha paciência. Essa palavra, para uma pessoa que está sem paciência, ela dói muito. Às vezes a pessoa só quer estar com alguém ao lado. Alguém às vezes quer chorar, precisa de um colo. E isso, por isso que eu falei a importância desses grupos de oração, desses grupos de intervenção. Falei todas essas pessoas. Estar perto da pessoa, às vezes alguém não quer que ninguém pergunte, mas quer que alguém esteja ao lado. Esteja ao lado da pessoa que você ama, que garanta a você que vai evitar casos de suicídio. Para quem perdeu essa entrevista, ela vai estar disponível, já está para aplicamento no nosso Facebook da Folha Itaenguense, estará disponível também no nosso blog, no canal do YouTube, Blog Júlio Filho. Daqui a pouco ela vai estar disponível também para quem perdeu essa entrevista, que foi muito útil e super esclarecedora. Um abraço, meu grande amigo profissional. Eu atendo na Climed, aqui no centro da cidade, de Lagoa de Itaenga, na Fisiocenter. Qualquer coisa, você passar lá e me procurar. Um abraço. Edinaldo Silva é o meu nome, mas pode me chamar. Se quiser deixar seus contatos também, fique à vontade aí. Não, pode chegar. Os locais que eu atendo é na Climed e na Fisiocenter, aqui no centro. Ou se alguém quiser falar comigo no WhatsApp, eu não atendo por WhatsApp, mas é pelo 9276-1265, 9276-1265, colocando sempre o 9 na frente, né? 99276-1265, esse é o meu WhatsApp, e aí eu posso dar algumas informações esclarecedoras de onde me encontrar, de onde buscar meu serviço para alguma palestra, alguma oficina ou para algum atendimento. Deixando bem claro que ele é itaenguense, ele é nosso. Um abraço, vem agora Manuel Antônio, a tarde mais bregueira do Brasil. Tchau. ZYX 824, Rádio Comunitária